Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM. Que alegria, que felicidade. E o dia de hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês vão se encantar, porque eu já estou adorando aqui o nosso papo, o nosso dia de hoje, e vocês vão, mais do que isso, vocês vão conhecer uma jornada, uma história de uma grande profissional que atua num setor que é um setor extremamente importante, que tem contribuído cada vez mais e mais e mais. Então, tô aqui super feliz para dar as boas-vindas a Cíntia Ates. Para aqueles que não conhecem, a Cíntia é uma profissional que está no mercado desde 2005, já trilhou a carreira independente, coordenação de obras e atualmente gerencia a engenharia de projetos e obras da Beneficência Portuguesa, conhecida como BP. Cíntia, que honra, que prazer tê-la conosco no Fala FM. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Diego. O prazer é meu. Prazer imenso estar aqui com vocês, né? Compartilhando essa história aí cheia de emoções, de aventuras, né? É uma história bastante interessante aí, enfim, da minha jornada, da minha carreira. Com bastante missões também, né? É uma história bastante, enfim, repleta aí de coisas pra gente falar. E Cíntia, e você sabe que eu estou muito curioso para conhecer, né? E mais do que isso, né? As missões, esses desafios, o propósito que temos, eu digo que é um propósito nobre, né? Que nos movimenta para a gente poder ir cada vez mais além, né? E conectando aqui um pouco do propósito do Fala FM, que é trazer esse protagonismo, a gente poder conhecer quem são esses profissionais que ajudaram na formação, no desenvolvimento, na construção, né, inclusive na conquista do CBO, do reconhecimento, né, deste profissional. Então, vocês ajudaram a formar, a conquistar, né, e mais do que isso, a formar o profissional de facilities. E então, são muitos desafios e vamos conhecer um pouquinho mais, né? Então, queremos começar por aqui conhecendo a sua jornada. Por favor, fique à vontade. Bom, eu sou paulista, né? Nasci na Moca, no bairro da Moca. Na Moca. Na cidade de São Paulo. Eu costumo dizer que eu tenho duas grandes paixões na minha vida, né? A primeira é a minha família. Eu sou apaixonada, enfim, sou casada, tenho uma filha. E a minha segunda paixão é a arquitetura. Então, a minha história começa, né? Minha história profissional começa com a arquitetura. Eu adoro viajar, passear, e todo lugar que eu vou nos projetos de arquitetura, nos ambientes onde eu posso... Ou seja, você conecta um pouco de tudo. Isso é muito bom. Então, é muito, né, muito prazeroso para mim, né, fazer arquitetura. E como toda pessoa apaixonada, né, toda pessoa apaixonada tem um problema, né, é sem limites, né. Então, eu adoro arquitetura em tudo que eu faço, em todas as ações que eu tomo, né, enfim, passeio, na hora de lazer, na hora de descanso, na hora de folhear uma revista, enfim. E a minha carreira, então, começou com arquitetura, né? Eu sou técnica em edificações, então comecei trabalhando na obra para depois me encantar, né, com o desenvolvimento de projetos. Enfim, iniciei uma carreira muito pautada, né, nesses dois temas, né, no desenvolvimento de projetos e nas execuções. E aí, enfim, tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com grandes arquitetos, né, de São Paulo, com grandes escritórios de arquitetura, enfim, desenvolvendo projetos desde casas até projetos, né, de corporações, edifícios. Trabalhei muitos anos no mundo corporativo, trabalhando para bancos, mudanças de layout, né, aquela coisa que começa na sexta-noite e acaba no domingo, no final do dia. Que loucura! Ou até a segunda-feira para a gente poder entregar. E depois, né, eu fui, enfim, tenho uma irmã que também é da área da saúde, que me convidou, falou, vamos mergulhar aí nesse mundo da saúde. O mundo da saúde é um mundo, né, muito interessante, tem um propósito muito forte, né? Então comecei, né, a sair do mundo corporativo, fazendo, né, esses trabalhos aí todos, né, Trabalhei um tempo, né, antes de ir para a saúde sozinha, também sempre para corporativo, para o mundo corporativo. E aí, então, iniciei minha carreira na saúde. Na saúde, no começo, confesso para você que
um pouco desafiador ou angustiante para quem vem do mundo corporativo, né? Que no mundo corporativo, sexta, sábado, domingo, foi todo mundo embora, você põe no chão e constrói de novo, né? No mundo da saúde tem uma dinâmica diferente, né? Não dá para encaminhar o paciente da UTI para casa e falar volta na segunda-feira, né? Então, é uma dinâmica de produção de projeto, uma dinâmica de ocupação, uma dinâmica de execução mesmo bastante diferente. É um mercado muito regulado, a gente tem muitas normas, normativas, enfim, muita coisa para a gente aprender, né, sobre esse mundo. E aí, então, né, quase que obrigatoriamente eu tive que mergulhar, né, nesse mundo, então fui fazer especialização em arquitetura de saúde, arquitetura hospitalar, depois fiz MBA, estou terminando um mestrado agora em arquitetura para a saúde. Comecei a mergulhar e me aventurar no mundo da educação também, né, dou aula para uma turma grande, aí, enfim. Então, a gente tem... eu falo que o propósito da saúde, quando o bichinho da saúde te morde, é difícil você fugir, né, desse... Porque o propósito é muito forte mesmo, Sim. né, muito engajador, enfim, as pessoas precisam disso, a gente precisa disso, né, a gente gostaria de ser bem cuidado. E a arquitetura, né, o espaço faz parte da produção de saúde, né, eu falo que a saúde, não existe saúde se não tiver ambiente construído, né, claro que ambientes saudáveis existem para todos os usos, né, mas quando a gente pensa, né, em hospitais, quando a gente pensa em clínicas, quando a gente pensa nesse tipo de uso, né, o ambiente é mais promotor de saúde ainda, né, ele pode te promover mais saúde, né, ele pode promover um bom resultado do seu procedimento, enfim, do que você estiver fazendo naquele local. Então, é um pouco dessa minha trajetória, né, hoje dentro da ABP, eu cuido não só da plataforma aí de facilities do Hard Service, que são esses serviços voltados para a infraestrutura, voltados para a arquitetura, para as implantações, né, para a manutenção, mas também os soft services, que são os outros serviços aí que apoiam todo o usuário dentro do edifício, né? Estacionamento, coisas, eu falo que são as coisas invisíveis. Você entra no hospital, você não enxerga o que está acontecendo, mas a gente está lá, né? Então, os estacionamentos, correios, toda a parte de zeladoria, enfim, uniformes, né? Tem um mundo de facilities aí enorme, conveniências, né? Você chegou no hospital, tá lá tomando um cafezinho, a gente está ali por trás, fazendo com que, né, tudo aquilo aconteça de uma forma bem tranquila. E é bacana você trazer isso porque para estar lá tem que ser pensado, tem que ter uma preocupação por trás, uma preparação, um planejamento, e são os detalhes que fazem a diferença, né? Então, adorei a sua fala ali, são itens invisíveis muitas vezes, mas que são os que trazem, talvez, a parte de experiência do usuário ali impactante, né? Exatamente. Acho que as duas plataformas, elas têm missões bem, assim, distintas, né? Quando você olha a plataforma do Hard mesmo, Service, que são esses... que é o edifício construído mesmo, né? Quando a gente pensa em hospital, né, é impossível hospital sem energia elétrica, né? Então, a gente tem caminhos de missões críticas, assim, muito importantes, né? Então, garantir energia elétrica, garantir abastecimento de gases medicinais, garantir um bom abastecimento de água, que tenha qualidade, né? Que tenha a necessidade do cliente, né? Então, quando a gente pensa no hard, ele está muito ligado a uma normativa, né? Quase como obrigatório, assim, né? Não é possível você titubear com isso, né? Mas quando você olha no soft, né? Tudo que está dentro do soft, o cafezinho, o manobrista, né? Enfim, o serviço de coleta de resíduo, os serviços de higienização, tudo isso está muito intrínseco à experiência, né? Então, aqui, né, se de um lado você tem uma questão de experiência que é perceptível ao cliente, por outro, você tem uma questão que é muito... quase que, se não tiver, não existe a saúde, né? Se você não fizer um bom suprimento de energia, se você não tiver, né, uma boa qualidade de água, né, invariavelmente a gente não vai conseguir ofertar mais nada, né? Então... quando eu falei das missões, né, que é uma missão, né, muito grande, né, muito, né, quando a gente pensa, né, nessa plataforma toda em funcionamento, é uma missão, uma responsabilidade enorme, né, para tudo isso rodar e, enfim, fazer com que, como eu falei, fique escondida, mas, né, não pode nunca parar, nunca deixar de acontecer. E é bacana você trazer
essa expressão, e eu posso imaginar que estar à frente, né, de um setor tão importante, a gente está falando de vidas, né, muitas vezes, né, e talvez uma falta de planejamento ou algo tem impactos ali que são inúmeros, então não pode dar nada de errado nunca, né? E eu vejo que ao longo da sua jornada profissional, né, você teve que desenvolver muitas competências para você chegar onde você chegou, e eu vejo que uma das características que você tem, inclusive aqui você compartilhando dessa paixão por estudos, por novos conhecimentos, é uma característica sua, né, de sempre estar buscando esse novo conhecimento, nesse desenvolvimento, novos conhecimentos como um todo. Eu posso dizer para você que sou uma pessoa muito curiosa, né, também. Então, você vai buscando, né, esses conhecimentos, né, também. Poxa, por que será que isso acontece? Como é que a gente chegou, né, nesse diagnóstico? Por que a gente chegou neste problema, né? Então, a curiosidade também me trouxe, né, muitas competências, né, me trouxe muitas competências técnicas. E também me deu muitas outras responsabilidades, né? Então, a própria questão de receber como uma missão a área de facilities, que é relativamente novo para mim, né? Dentro da BP, eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos, com essa cadeira. Ela veio dessa curiosidade toda do hard, né? Ou dessa eficiência também, dessa responsabilidade toda do hard, né? Então, acho que isso a gente vai costurando, eu acho, ao longo, né, da nossa trajetória, né? A gente vai desenvolvendo. Poxa, hoje eu diria para você que a maior missão que a gente tem na cadeira de liderança é o desenvolvimento de pessoas, é ter o time todo, né, junto com a gente nessas entregas, né? Dar esta dimensão que eu trouxe aqui, né? Você não é um manutencista, você não é um pintor, você não é um eletricista, né? Você, no final do dia, garante a vida daquele paciente que está deitado no leito, né? Então, é uma missão muito maior, né? E essa eu diria para você que a gente vai costurando ao longo da nossa trajetória, né? A curiosidade, eu acho que é uma das características que eu tenho, né? Eu vou buscar conhecimento, buscar saber o porquê, né? E com certeza ela te trouxe grandes oportunidades, né? Não ser curiosa, dúvida, né? Não tenha dúvida. E é muito legal porque o público, né? Os participantes, os ouvintes, de um modo geral, eles querem saber, quais são as competências, o que eu tenho que fazer para ser um bom líder, um bom profissional, para estar à frente. E eu concordo plenamente. A curiosidade te traz caminhos e oportunidades, muitas vezes, que você nunca imaginou. E novos conhecimentos. Isso mesmo. A gente vai aprendendo, né? Eu falo, minha formação toda como arquiteta é uma formação muito mais técnica, né? Então, como você projeta um espaço, né, para uma determinada comorbidade, para um determinado paciente? Como você faz um projeto de uma UTI se mal a gente entende o que é a doença, né? O que é aquele ciclo de cuidado que acontece, né? Então, a curiosidade me ajudou a entender como é esse ciclo de cuidado, como a pessoa chega, como ela vai embora, que tipo de cuidado eu tenho que ter com o paciente. Se a gente pensar num paciente pediátrico, por exemplo, recém-nascido, né? O ambiente está muito mais preparado para a mãe, para a família, do que para o próprio paciente, né? Então, entendendo com esta curiosidade, entendendo as particularidades de cada processo, de cada paciente, de cada atendimento, é que eu fui construindo, né, tanto a capacidade de liderar, quanto a capacidade de produzir novos espaços e de trazer todos esse conhecimento técnico atrelado à oferta e à experiência, né? Então, é mais do que só arquitetura, né? É mais do que só facilities. Eu falo que a saúde tem isso, né? Você entender quem é o usuário, por que a gente está fazendo aquilo. Claro, né, Diego? Tem normas para tudo, né? Tem normativa publicada em tudo quanto é lugar, né? Você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, o rodapé tem que ser curvo, a torneira você não pode pôr a mão, tem que abrir com o braço, você tem que pôr torneira e enfim, pia para lavagem de mãos e tal. A gente vai aprendendo, né, as normativas, mas uma coisa que eu sempre falo que um bom projeto não precisa de norma, né? Então, se você entender exatamente qual é o usuário, o propósito, o porquê, qual é o fluxo daquele atendimento, sobre a ótica do cliente, sobre a ótica do médico, sobre a ótica da assistência, são muitos usuários dentro de um mesmo ambiente, né? A gente está falando, né, de um... Se colocar no lugar do outro com foco na experiência. Adorei essa...
é isso, né? Eu acho que é isso. Não só com a experiência do paciente que está na cama, mas, né, de pensar na enfermeira. A enfermeira caminha quantos quilômetros por dia? Ela vai para o posto, volta do posto, vai para o quarto, volta para o posto, vai para o quarto, volta para o posto. Quantas vezes ela faz isso no dia, né? Enfim, tem inúmeros estudos que falam que são, enfim, mais de 7 quilômetros por dia que elas caminham, né, indo de um lugar para o outro. E quanto mais a gente puder facilitar a vida, né, melhor será para este colaborador também, né? Então, é além do que só o paciente no leito, né? É múltiplas visões aí para a gente construir um ambiente mais colaborativo quando a gente pensa em saúde mesmo, né? Quando a gente pensa nessa proporcionar saúde, né? A primeira pergunta é para quem? É para o cliente? É para o usuário? É para o acompanhante? É para assistência? É para enfermagem? É para a equipe multidisciplinar? É para fisioterapeuta? Que às vezes quer um baita corredor para caminhar e voltar com o paciente? É para o médico, né? Então, acho que esse entendimento, né, de todas essas variáveis ajudam muito a gente fazer um bom projeto, né, desenvolver um bom projeto e, consequentemente, tudo que, né, acontece e gira em torno desse ambiente construído. Eu queria também explorar aqui um pouco mais, né? Você trouxe aqui o seu conhecimento técnico, né? A curiosidade, como ali pegando ali talvez como uma competência importante. E uma outra competência extremamente importante que você teve que desenvolver ao longo da sua trilha, questão de empatia, né? De como se lidar com o outro nessa relação de pessoas, de time, de parceiros, stakeholders, né? Isso é algo vital. Eu vejo que como lidar com tudo isso com um objetivo comum, né? Objetivo próprio, né? Como ter empatia nessas relações. Acho que tem uma questão bastante importante, né? Quando a gente pensa em hospitais, né, especificamente, né, que é uma boa parte da minha bagagem. Ninguém vai num hospital num momento feliz da vida, né? Mesmo quando você vai para o hospital para ter um bebê, é um momento, né, de muita angústia, né? De uma ansiedade, uma tensão, Então, ninguém está no hospital muito feliz, né? Então, pleno. acho que ninguém está no hospital num momento, né, de muita alegria, né? Então, acho que a gente tem que entender, né, de fato, se colocar no lugar, né, desta pessoa, o que ela espera, né, naquele momento. Como a gente pode melhorar essa situação ou melhorar, né, essa experiência dentro deste circuito todo, né, de atendimento. Então, a empatia, de fato, faz parte desse circuito todo, né, dessa história toda que a gente conta no projeto, né? Não entender o outro, né, significa não dar a melhor oportunidade para ele dentro daquele espaço. Né? Com certeza. Cíntia, tenho certeza absoluta que foram muitos projetos ao longo dessa jornada e projetos importantes que te trouxeram até aqui, né? E bons projetos nos trazem aprendizados, né? Nos engrandecem como um todo. Né? Você já citou alguns aqui, inclusive. Sim. Né? Tem algum mais que você gostaria de compartilhar, né? Que foi importante ali na sua jornada profissional? Trouxe um grande aprendizado como um todo? Eu acho que um projeto bastante importante para a ABP é o projeto que a gente fez toda uma ala dedicada à TMO, que é transplante de medula óssea, né? É um paciente muito específico, né? Onde ele, enfim, tem uma característica lá de perder toda a sua imunidade, né? Ao longo do processo do tratamento. Então, o que é muito corriqueiro para nós que estamos saudáveis não é corriqueiro para esse paciente. Então, é um ambiente bastante protegido, né? Então, com pressões diferenciadas, né, como a gente projeta mesmo em engenharia. Então, temos pressões positivas que garantem que o fluxo do ar está saindo do quarto para fora de dentro do quarto para fora do quarto nos corredores. O paciente fica muito tempo internado, né, ele tem uma característica de ficar muito tempo dentro deste ambiente. A própria qualidade da água, a gente trata toda a água, né, para esse ambiente ter a característica que precisa ter, né. O que é corriqueiro para a gente escovar o dente é, né, uma questão bastante agressiva para esse paciente quando ele está em processo de tratamento, quando ele está em processo de transplante de medula. Então, esse acho que foi um projeto bastante rico, né, que a gente fez e desenvolveu dentro da ABP. A ABP hoje é um dos, né, a gente alcançou e atingiu um número bastante expressivo de transplantados, né, de transplante de medula óssea, especificamente de medula.
Então, acho que isso a gente talvez seja o maior núcleo, né, de transplante, né, neste modelo de atuação mesmo, nesse modelo de ambiente, né? O paciente tem pressão, inclusive, fora do quarto, então ele pode caminhar pelo quarto. A gente fez uma sala para fisioterapia fora do quarto, então um ambiente que a gente pensou em cada detalhe, né, junto com os médicos, com a enfermagem, com a equipe multi. Tem uma característica importante desse paciente, né? Ele perde durante o processo de tratamento, ele não tem sensibilidade no paladar, então a gente quer ofertar sorvete, outras coisas, né, para o paciente. Fizemos lá uma cozinha experimental para que a família pudesse aprender com as nutricionistas, enfim. Então foi um projeto muito bacana, rico, assim, não só do ponto de vista técnico, né, mas também, né, do ponto de vista da experiência deste usuário neste local, com a característica que ele tem dentro deste ambiente, né? Então, acho que é um projeto que vale, né, a gente citar aqui, porque ele não é um projeto corriqueiro, como uma UTI, claro, assim, uma UTI é corriqueira, não, uma UTI sempre tem as suas dificuldades, né? Sim. Uma UTI pediátrica, uma UTI adulto, né, uma UTI neonatal, tem características específicas, mas esse é um ambiente que requer bastante cuidado, tem pouca referência de mercado hoje, pouca normativa, então foi um trabalho aí feito a muitas mãos, muita pesquisa, né, muita curiosidade para a gente poder chegar num bom resultado. E o bacana é que você compartilha a conexão, né, de facilities com a área de negócio, com os médicos, assim, é muito grande, é claro, assim, você vivendo junto, né? E esse é um aprendizado super importante de você estar junto, sempre junto, conectado, né? A gente tem aqui talvez algumas gestoras também, né, da área da saúde nos assistindo neste momento e esse é uma realidade que é um dia a dia. Naturalmente a gente vê que é um dia a dia, mas o quão importante é estar conectado, né, numa visão 360, uma visão holística com o negócio, que é saúde, ou seja, todo mundo conectado com um propósito maior, né, e um objetivo maior. É isso mesmo. Tem uma coisa que eu falo muito, de que a gente em muitos outros negócios, né, as nossas áreas de facilities, elas são vistas como áreas de apoio, né? Então, o serviço de manobrista apoia, o serviço do café apoia, né? Mas quando a gente olha para a saúde, eu falo que a gente é parceiro do negócio. Se a gente não entender que a gente é parceiro de um negócio, né? Poxa, eu tenho a chave da subestação, não tem saúde, né? Se não tiver energia elétrica, não tem saúde. Se a gente fechar o registro da caixa d'água, né? Parece bobagem, a gente está lá escondido, né? O brinco está tudo escondido por trás das paredes, né? Por trás de toda uma estrutura, né? Mas a gente é parceiro do negócio. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o negócio. Se a gente não entende o negócio, tendenciosamente, a gente só faz arquitetura, ou só faz engenharia, né? Ou só faz facilities. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, né? A gente é parceiro, né? A gente entrega saúde também, né? Em todo esse circuito, a gente também entrega saúde. Então, acho que isso é muito importante quando a gente pensa, né, nesse ciclo todo do negócio. E Cíntia, assim, eu fiquei imaginando o desafio de estar à frente deste time, né? Novos colaboradores ingressando e você sensibilizando e levando a mensagem, porque no final do dia, né, os nossos times que estão ali na linha de frente muitas vezes e como que motiva, como que inspira, como que leva muitas vezes, né, os valores claros. Acho que, assim, eu tô sensibilizado de uma forma assim, putz, que sensacional, né, a forma humana, né, de gestão de facilities conectada com o propósito nobre que tem, né, esse desafio de sensibilizar o time, acho que é um desafio grande também, né, de trazer isso. Como que é isso? Não tenha dúvida, é um super desafio, né, mudar a cabeça, o mindset, né, mudar que a gente não é mais só técnico, né? Eu não faço só um controle de ar-condicionado, eu não faço uma limpeza de equipamento, né? Eu estou promovendo saúde, muito maior. Né? Então, claro que a gente tem muitos treinamentos, muitos diálogos, muitas conversas para que a gente possa introduzir este conhecimento, porque todos eles também são técnicos, né? O time todo, né, tem um lado técnico, né? Mas a partir da hora que você está dentro de uma instituição de saúde, né, eu acho que a BP colabora muito com isso. A gente tem valores muito fortes, tem valores muito presentes, tem um propósito muito, né, presente dentro de toda a nossa estrutura, dentro de toda a instituição.
Então, isso ajuda muito a gente fazer essa mudança, né, de chave. E eu acho que quando a gente se engaja, acho que esse é outra questão, né? Quando a gente se engaja nesse propósito, poxa, faz tão mais sentido, né, eu limpar o equipamento porque eu estou fazendo saúde do que limpar só porque eu estou limpando, né? Que acho que leva para outro lugar, né? A gente caminha para um outro lugar, né? Onde o propósito faz sentido, onde o que a gente executa não é só uma atividade técnica, né? Ela tem um fundamento, né, que é muito lado maior. humano muito maior. Exatamente. E um propósito nobre. Exatamente. Nossa, tô adorando o nosso papo aqui, Cíntia. Que legal. E, Cíntia, como que você vê a perspectiva para essa área de facilities? Né? Assim, você ajudou a formar, desenvolver, construir, humanizar, né? Que eu digo que essa humanização acho que é um passo importante, uma característica sua, né, junto com os valores da companhia. Mas como que você vê nessa trilha desse novo profissional e desse futuro de facilities? Eu acho que assim, a área de facilities ela é essencial, né? A gente, né, acho que nenhum de nós temos dúvidas, né, em relação a isso, mas eu acho que a gente vai ter que extrapolar, sabe, o limite deste único lugar, né? Porque saúde todo mundo quer e todo mundo precisa, né? Não é só dentro do hospital que a gente precisa de saúde, né? Então, acho que a gente hoje, né, tem uma pauta muito forte de ESG, né? Uma pauta muito forte de ambiental, social, né? Que vai além da porta do hospital, né? Então, acho que todo esse controle, tudo isso, acho que a gente vai extrapolar, né? Acho que a gente precisa extrapolar, né? Quando a gente pensar em facilities, acho que tem que estar além do muro, né? Além dos muros da BP, além dos muros dos hospitais, né? A gente começar a pensar como essa operação trata da saúde do nosso bairro, da saúde do nosso município, da saúde dos nossos vizinhos, da saúde, né, da comunidade onde aquele hospital está inserido, né? Então, acho que a gente ainda temos bastante caminhos para isso, né, Diego? Não é uma coisa tão fácil assim, mas eu acho que é este o percurso que vai... Mas adorei, inclusive esse é um ótimo tema para debater, né? ESG na saúde, voltado a facilities, entre outros, nossa... Imagina se a gente tivesse, né, controle de água como a gente tem dentro do hospital, a qualidade, como você descarta, como você distribui, né? Então... E junto com tudo isso, a tecnologia, facilities conectado com esse novo que está por vir. A tecnologia que vai te dar todos os controles, né? Tudo que você precisa, que vai, né, te dar muita ferramenta para você ajustar desvios, controlar desvios, né? Ter panoramas e painéis que te dê prospecção de futuro, né? Claro que eu estou olhando aqui de uma forma muito maior, né? Mas quando a gente pensa em energia elétrica, poxa, se eu souber quando vai parar, o que vai parar, em que momento vai parar, fazer predição e manutenção, poxa, eu vou conseguir ter muito mais controle sobre o que vai acontecer, vou ter uma operação mais eficiente, né? E tudo isso abarcado, né, em tecnologias que nos ajudem a fazer essas predições, né, essas prevenções todas. Não tenho dúvida de que é o futuro de facilities, né? Eu acho que é além dos muros e com essa tecnologia toda abarcada que a gente vai conseguir movimentar para esse futuro, né? Cíntia Artes, parabéns pela carreira, pela jornada. E que jornada, né? Acho que aqui mais do que isso, uma gestão humana clara, com um propósito nobre de engajar, motivar, envolver e trazer um ecossistema muito melhor, né? Com foco no outro, né? Com empatia, com emoção e com o grande objetivo de trazer uma satisfação, um sorriso. Eu acho que a gente encerra o nosso encontro de hoje assim de uma forma excepcional. Obrigado por você ter aceito o convite, ter engrandecido e enriquecido o Fala FM. Foi muito bom ter você aqui hoje. Eu que agradeço, Diego. Um prazer enorme dividir aqui minha trajetória com vocês. E muito obrigada mais uma vez. E você que esteve junto conosco aqui, né, participando, ouvindo, queria te agradecer mais uma vez. E o Fala FM é exatamente isso, a gente poder conhecer a história de grandes profissionais que têm ajudado a construir, a formar a área de facilities e promovido, né, uma estrutura muito melhor. E você também que tem carreiras inspiradoras, que queira compartilhar conosco, fica o convite para estar aqui junto conosco. Cíntia, deixo aqui um espaço também para você fazer agradecimentos, reconhecimentos às pessoas especiais que foram na sua jornada.
quero agradecer aí bastante ao time que ficou lá, né? Enquanto eu pude parar aqui um pouquinho para conversar com você, né? Tem um time bastante grande lá que todo dia, né, percorre tudo isso que a gente conversou aqui. Enfim, tem líderes, né, bastante importantes, representativos, né, lá que ajudam a sustentar toda a operação do hospital. Acho que é isso, Diego. Tenho grandes mentores, né? Agradecer a todos os mentores aí que, de uma forma ou de outra, ajudaram durante esse percurso. E é isso. Obrigado mais uma vez, viu, por essa oportunidade, né, de estarmos aqui. Muito obrigado, Cíntia. Você é uma grande inspiração. Obrigada. Viu? Muito obrigado a todos. Um grande abraço e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.